Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar mais um edital de Procuradoria Municipal. Enquanto isso, nada de Procuradoria de Estado, nada de Advocacia Geral da União, mas como nós já sabemos e temos analisado aqui há alguns dias, há alguns meses até, as Procuradorias Municipais são a bola da vez nos concursos da Advocacia Pública, então é preciso acompanhar a publicação dos editais para que você possa decidir qual deles você efetivamente vai focar e para qual prova você vai se preparar de fato. Existe a parte boa e a parte ruim da publicação de muitos editais. A parte boa é que existem oportunidades no ar, ou seja, está sempre tendo concurso de procuradoria para que você possa fazer. A parte ruim é a indecisão. Muitas pessoas não sabem que procuradoria escolher, para qual edital se preparar. Muitas dessas provas coincidem em datas e aí as pessoas, nesse caso, muitas delas tentam abraçar o mundo de uma única vez, o que muito provavelmente não dá certo. Nunca vi dar certo, na verdade. Então, primeira dica é a seguinte: escolha para qual procuradoria municipal você realmente vai se preparar para que você possa implementar uma preparação de reta final eficaz e enfrentar a prova com grandes chances de passar. A análise do edital de hoje é da PGM-POA 2019, em São Paulo. A organizadora do concurso é a VUNESP, uma organizadora em termos de prova objetiva muito parecida com a Fundação Carlos Chagas. Eu vou explicar no decorrer do vídeo, inclusive, por que eu considero esse edital importante e, embora nesse caso específico você não tenha muito provável interesse de ocupar o cargo de procurador em Poá, se você quiser, nesse caso, testar seus conhecimentos, testar os conhecimentos desenvolvidos para os concursos de procuradoria, esse edital me parece um excelente laboratório para isso. Essa prova vai conseguir, de alguma forma, te entregar muitos dados sobre a tua preparação até o momento, ou seja, sobre o momento em que você se encontra na preparação para os concursos da advocacia pública. O edital é bem enxuto, as disciplinas que caem na prova são as principais, e você vai ter a oportunidade de enfrentar prova objetiva e subjetiva no mesmo dia. Então, uma única viagem vai fazer com que você, nesse caso, enfrente as duas provas. Uma prova objetiva bem enxuta e uma prova subjetiva para testar os teus conhecimentos até agora nos concursos da advocacia pública. Então, ainda que você não tenha efetivo interesse no edital da PGM-POA, se você, nesse caso específico, tiver interesse de testar os seus conhecimentos, dificilmente você encontra um edital próprio para isso. Essa prova está muito bem organizada, não só para as pessoas que querem efetivamente enfrentar o concurso valendo, como também para as pessoas que desejam testar os conhecimentos da sua preparação até o momento para os concursos da advocacia pública. Então falei que a VUNESP parece muito com a Fundação Carlos Chagas. O concurso é para cadastro de reserva, não existem vagas pré-estabelecidas no edital, mas se o edital está no ar, existe uma probabilidade de que sejam chamados pelo menos os primeiros, o primeiro, o segundo ou o terceiro. Não tem como sabermos isso de antemão, mas é importante nesse caso estabelecer que pelo menos os primeiros, segundo, terceiro, provavelmente possuem chances grandes de serem chamados nesse concurso. Embora nesse caso o cadastro de reserva retire o interesse de muita gente pelo concurso, eu penso justamente que você tem que entender o contrário. Se o cadastro de reserva vai tirar pessoas do certame, então significa dizer que as chances de quem for fazer são maiores. A remuneração é R$ 10.469,63. Não é uma remuneração alta em termos de concurso de procuradoria, mas também não é uma remuneração baixa, levando em consideração os editais já analisados aqui no canal. Existem editais que pagam R$ 3.800, R$ 3.000, R$ 2.500, então você tem R$ 10.400. Uma remuneração tendo por base aí o mês de janeiro de 2019, não chega a ser uma remuneração muito chamativa, mas também não é das menores que nós vimos aqui nos concursos de Procuradoria Municipal. O edital não exige atividade jurídica, então você tem apenas que preencher o requisito de bacharelado em Direito mais inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para exercer suas atividades em 40 horas semanais. As inscrições vão de 27 de março a 25 de abril, e as provas serão aplicadas apenas no mês de junho, exatamente no dia 2 de junho de 2019. Vamos falar sobre as provas agora.
O concurso prevê provas objetiva e subjetiva. Você não tem provas de título na PGM-Poá. Nós conversamos muito sobre títulos, especialmente nos editais da PGM Curitiba e da PGM Florianópolis, mas aqui na PGM-Poá não tem títulos. Aqui é o extremo oposto. Se as provas de Procuradoria Municipal têm exigido títulos e essa quantidade ou a quantidade de pontos no edital para os títulos tem sido, na minha opinião, exagerada, aqui o edital não prevê prova de títulos, então você não tem esse problema, principalmente quem não tem títulos não vai ter problemas aqui na prova. Você vai ter prova objetiva e prova subjetiva tão somente. A prova objetiva, ela tem apenas, em termos de conhecimentos gerais, português, não tem raciocínio lógico, não tem informática, não tem absolutamente nenhuma outra disciplina não jurídica, apenas língua portuguesa. E no edital você tem apenas 5 questões na prova objetiva de língua portuguesa. No último concurso da PGM-Poá 2014, também VUNESP, você teve 80 questões, das quais 10 eram de língua portuguesa e 70 conhecimento jurídico. Hoje, no edital de 2019, você tem língua portuguesa com 5 questões apenas e conhecimento jurídico com direito civil, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, direitos difusos e coletivos, e aí apenas 55 questões na parte de conhecimento jurídico. Então a prova de 2014 para hoje, ela teve uma diminuição de 20 questões, português eram 10, agora são 5, conhecimento jurídico eram 70, agora são 55, e houve um enxugamento extremamente interessante no que diz respeito às disciplinas. No edital 2019 você tem apenas civil, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, difusos e coletivos na prova objetiva. Veja, por isso que falei no começo desse vídeo que esse concurso é ideal para quem obrigatoriamente quer prestar o concurso valendo, mas ideal para quem quiser, nesse caso específico, testar os seus conhecimentos, principalmente em prova objetiva, acerca dos estudos da advocacia pública, porque você tem as disciplinas principais na prova objetiva, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, não cai nem financeiro, aí você tem direito civil mais apenas 5 questões e um tópico chamado direitos difusos e coletivos que nós vamos analisar daqui a pouco. A prova objetiva são 60 questões, como nós vimos, 55 questões da parte de conhecimento jurídico e 5 questões de língua portuguesa, todas em 3 horas e meia para que sejam resolvidas no turno da manhã do dia 2 de junho. Essa prova é muito enxuta e essa prova é muito direcionada. Tirando as 5 questões de português, de língua portuguesa, você tem 55 questões sobre a nata do que normalmente cai nos concursos da advocacia pública. O núcleo duro, se você me acompanha no canal já sabe há muito tempo, que o núcleo duro para a advocacia pública é constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Aqui não temos financeiro. Você vai ter 10 questões de constitucional, 10 de administrativo, 10 de processo civil, 10 de tributário. 40 questões na prova, ou seja, das 60, 40 estão no núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário. Você vai ter 10 questões de direitos difusos e coletivos, que não é difícil, tem uma legislação interessante para estudar, nós vamos ver, e você vai ter 5 questões de direito civil, que embora não esteja no núcleo duro da advocacia pública, é uma disciplina que sempre cai nos concursos da advocacia pública e é uma disciplina que é muito cobrada em termos de legislação mesmo, Código Civil. E aí tem que estudar o Código Civil no que diz respeito aos dispositivos normativos do Código, especialmente porque a VUNESP tem uma característica muito parecida com a Fundação Carlos Chagas, então é uma banca que cobra prova objetiva muito lei, ou cobra na prova objetiva muita legislação. A prova subjetiva você tem uma peça processual, então não tem nem a possibilidade de estabelecer, por exemplo, a cobrança de um parecer, se a peça é processual e, portanto, dentro de um processo, não estamos diante de uma peça consultiva e ela vai ser aplicada no dia 2 de junho de 2019, na parte da tarde, com apenas 2 horas para resolver a peça processual. O que é interessante aqui na peça processual é que não há consulta à legislação. Então, não havendo consulta à legislação, imagino que as pessoas que tenham prática em prova processual e que já saibam resolver esse tipo de questão, nesse caso peça processual, estejam à frente das pessoas que não têm esse costume. Por isso que venho dizendo constantemente aqui no canal,
Estudem para a prova subjetiva antes mesmo da publicação do edital e não deixem para estudar para a prova subjetiva somente depois de aprovados na prova objetiva. Nós estamos diante de um edital extremamente interessante, mas se você não souber enfrentar provas subjetivas, vai ter aí sérios problemas, porque você vai ter uma peça processual para ser resolvida em 2 horas, sem consulta à legislação e no mesmo dia da resolução da prova objetiva. Serão corrigidas apenas as 50 melhores respostas objetivas e obrigatoriamente todas empatadas nesse patamar, e 3 melhores respostas para os candidatos que concorrerem às vagas destinadas a deficientes físicos. A prova tem 60 questões, a prova objetiva, mas a sua nota é dada em percentual. Então, se você acertar 30 questões, você tira 5, se você acertar 60 questões, você tira 10. E aí, a prova tem 60 questões, mas a sua pontuação é centesimal, ou seja, de 0 a 100. E aí você tem a prova subjetiva valendo 100 também, não tem prova de títulos previsto nesse edital. Como disse, constitucional 10 questões, administrativo 10 questões, civil 5, processo civil 10, tributário 10, direitos difusos e coletivos 5. Se você quer fazer esse concurso para passar e ser nomeado na PGM-Poá, eu recomendo que você faça esse concurso para ficar no máximo entre os 3 primeiros classificados. Obrigatoriamente ainda existe a chance de não ser chamado, né? O concurso é para cadastro de reserva, não há direito subjetivo à nomeação, a não ser que você comprove em juízo que a administração tem vagas para procurador e não está nomeando, havendo disponibilidade financeira e havendo interesse administrativo na contratação. Então, concurso bastante enxuto, prova objetiva enxuta, só cai o que a galera estuda para advocacia pública, civil, constitucional, administrativo, processo civil, tributário. O conteúdo programático também é enxuto, está no edital. E o que eu quero chamar a atenção acerca de conteúdo programático aqui diz respeito à disciplina de direitos difusos e coletivos. Ela tem apenas 4 pontos assim divididos: direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, conceito e formas de tutela. Aqui você precisa saber classificar os direitos ditos coletivos lato sensu e você precisa saber, nesse caso, os conceitos que envolvem a disciplina e as formas de proteção dessa tutela. No ponto 2, você tem instrumentos de resolução extrajudicial de conflitos de natureza coletiva, inquérito civil e termo de ajustamento de conduta, fundos. 3. Tutela de outros direitos meta-individuais. Essa é a parte que eu imagino nós teremos algumas questões, basicamente porque você tem que estudar aqui uma pilha de leis. Saúde, Lei 8.080, muito importante para os concursos da advocacia pública. Igualdade racial, Lei 12.288. Necessidades especiais, aí você tem algumas leis. Educação, a Lei 9394/96, saneamento básico, idoso, ação popular e patrimônio público, a Lei 4717 da ação popular, mulher, nesse caso, investidor, ação civil pública, a Lei 7347, meio ambiente, urbanístico e súmulas dos tribunais superiores STJ e STF. Veja que algumas das leis tratadas aqui em direitos difusos e coletivos normalmente se estuda para a advocacia pública, como a Lei 8.080, como a Lei da Ação Popular, como a Lei da Ação Civil Pública. Então, não é de todo desconhecido, mas o estudo de todas essas leis do tópico 3 de direitos difusos e coletivos, penso que vai ser exatamente onde o examinador da VUNESP vai retirar grande parte das 10 questões de direitos difusos e coletivos, então nada de outro mundo. E súmulas dos tribunais superiores justamente relativas a todos esses conteúdos ora analisados. Então você tem constitucional, que quem estuda para advocacia pública já deve saber e ser muito bom na disciplina, assim como administrativa, assim como processo civil, assim como tributário. Civil, você tem que estudar todos os pontos do edital no que diz respeito ao Código Civil, porque a prova objetiva, nesse caso, enfrentará situações que envolvem basicamente a cobrança de legislação, sendo a VUNESP a organizadora, e direitos difusos e coletivos, a parte inicial praticamente todo mundo estuda, que seriam as classificações dos direitos coletivos lato sensu, tem que estudar termo de ajustamento de conduta, tem que estudar as súmulas dos tribunais superiores STJ e STF relativos a direitos difusos e coletivos e principalmente as leis do tópico 3. E na peça processual, como não existe uma seção de conteúdo programático, até porque ele é mínimo, pode ser cobrado qualquer conteúdo dentro de constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário, direitos difusos e coletivos. Então, é uma prova muito acessível.
principalmente para quem já tem uma estratégia de estudar para a advocacia pública. E nesse caso, é uma pessoa que estuda o núcleo duro, é uma pessoa também que se preocupa com a prova subjetiva e que já tem uma certa prática no desenvolvimento de respostas a peças processuais em concurso público. É um concurso, como disse no início do vídeo, pronto para passar aquele que está afiado nos concursos da advocacia pública, e é um concurso muito interessante para quem quiser testar os seus conhecimentos nos estudos para os concursos da advocacia pública. É um concurso pronto para passar. Quem está preparado nas disciplinas do núcleo duro da advocacia pública teria que estudar, nesse caso específico, apenas direito civil, direitos difusos e coletivos e se preocupar com a segunda fase, que é no mesmo dia, além de dar uma estudada em língua portuguesa. Não tem títulos e não requer, nesse caso, atividade jurídica. Então, até as pessoas que acabaram de sair da faculdade, se tiverem uma boa preparação do núcleo duro, têm chances nesse concurso. Concurso muito bom para testar seus conhecimentos. Concurso bom para passar e concurso bom para testar os conhecimentos. Além disso, o fato de não termos vagas imediatas e apenas cadastro de reserva, penso, vai tirar muita gente da disputa, porque muitas pessoas só gostam de fazer provas quando os cargos são muitos e quando a remuneração também é muito elevada. Nós não temos, como disse, a melhor das remunerações da advocacia pública, mas também não temos uma remuneração pequena comparado a vários outros concursos de procuradoria municipal que nós vemos por aí. Então, um edital muitíssimo interessante da PGM-Poá. Espero, nesse caso, que esse edital tenha ou esteja dentro do radar de muita gente, porque me parece realmente que é um concurso muito interessante para passar ou para testar conhecimentos. É isso. Espero ter analisado o edital e de alguma forma esclarecido alguns pontos importantes para você. Eu sou o Birajara Casado. Se quiser continuar vendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.